Tudo começa com uma visão. Tudo que foi feito na terra começou em uma visão na mente de um homem. Seja coisas espirituais ou coisas materiais. Uma grande empresa começou com a visão do seu fundador. Um grande ministério, uma grande igreja começou com a visão do líder, do apóstolo, do pastor, do missionário. Tudo começa com uma visão. Quando Deus quer fazer algo grande na terra, Ele coloca uma visão grande dentro do homem. Eu estou aqui é o Vale da Bênção. Hoje eu ouvi de novo, pela segunda vez, o pastor Jonathan contando a história como começou o Vale da Bênção. Começou com uma visão. Deus colocou uma visão e ele já começou a orar para um grande terreno. E se eu não me engano, se não falha a memória, ele orou por 5 ou 6 anos até Deus dar esse terreno que era um pasto, não tinha nem árvore. E hoje você chega aqui no Vale, um monte de construção, árvores que ele mesmo plantou, mas começou com uma visão. Então Deus quer fazer algo grande, Ele vai te dar uma visão grande. Às vezes você não vai ter recursos financeiros para realizar isso, como o pastor Jonas disse que não tinha dinheiro para nem comprar o terreno e nem construir nada do que está construído aqui. Às vezes você não vai ter força física, força mental, intelecto, inteligência, para aquilo que Deus está mostrando para você. Mas se Deus deu a visão, se essa visão é de Deus, os recursos vão vir. Porque tudo que foi feito na terra, tudo começou em uma visão, dentro do homem. Tudo começou com uma visão. Grandes construções foi uma visão. Então entenda só, Deus quer fazer coisas grandes, fique atento. Você precisa apenas receber uma visão de Deus. Eu quero prosperar, então você precisa de uma visão. E nós começamos um Podercast, foi uma visão de trazer um podcast falando do sobrenatural, falando de milagres, falando de cura. Já tinha vários podcasts, como hoje tem mais ainda, mais podcast ainda. Nós fizemos 3 anos de Podercast e aumentou até o número mas o foco nosso é trazer homens e mulheres usarem milagres. Pode às vezes trazer algum pastor para trazer algum ensinamento diferente, mas é para falar do poder de Deus, da glória de Deus. Essa foi uma visão, para quê? Para ativar pessoas, e Deus está fazendo isso, ativando, curando, batizando com o Espírito Santo. Coisas poderosas estão acontecendo através desse programa Podercast, e através do nosso canal, até através das nossas lives, dos nossos treinamentos, dos nossos propósitos de oração à meia-noite, nas nossas lives, às vezes ao meio-dia, às 18 horas, lives que eu faço com pastores, pastoras, cantores, amigos que estão ministrando junto comigo aqui no canal. Então Deus tem feito algo grande e poderoso. E agora, como eu já tenho pedido para os irmãos estar orando por um estúdio, eu tenho um valor exato para montar um estúdio, e o valor é R$70 mil. É uma visão. Tenho hoje R$70 mil? Não tenho R$70 mil. Mas eu quero falar a você que acredita nesse projeto, você que vai ser tocado pelo Espírito Santo, fala: pastor, eu vou mandar uma pequena oferta para o estúdio, para ter esse estúdio. Porque a questão do estúdio é a questão só financeira. Deus já deu a visão, Deus já me deu a estratégia, como eu vou fazer com esse estúdio, e agora só precisamos do recurso financeiro. E eu preciso, e eu creio em um milagre até o final do ano, para 2026, se Deus quiser, já em janeiro, já começar no nosso estúdio próprio. Essa é a nossa visão. Para quê? Para estar gravando o maior número de podcast. Talvez entrar um podcast por dia. Já pensou? Deus já está abençoando, Deus já está tocando tantas pessoas, entrando às vezes 2, às vezes 3 podcasts em uma semana. Mas imagine entrando um podcast por dia. Ia ser algo sobrenatural. E essa é a nossa visão. Por quê? Eu creio que através dos canais do YouTube, não só o meu,
esse grande avivamento que Deus vai fazer na terra. Eu acredito que os canais do YouTube, de pastores, de líderes, vai ser uma ponte. Vai ser através deles que vamos conectar cidades que estão tendo avivamento, conectar países que estão tendo avivamento. E eu creio que também o Podercast faz parte disso, porque qualquer pastor, qualquer missionário que que está acontecendo um avivamento na cidade dele, na igreja dele, eu vou trazer, se Deus quiser, no Podercast para ele contar o que Deus está fazendo, e contar no Podercast as curas, o milagre, o avivamento, e isso vai ser uma chama que vai se espalhar e tocar pessoas online, pessoas que às vezes não vão ter condições de ir até aquela cidade, pessoas que não vão ter condição de conectar pessoalmente com aquele pastor, com aquele líder, mas vão poder conectar através deste programa e através deste canal. Então, você pode ajudar orando por esse projeto. Você pode ajudar semeando neste projeto. Tudo começa com uma visão. Imagine só, eu estou num lugar que aqui era só um pasto. Não tinha nenhuma árvore. E aqui está à noite. Mas tem árvores, tem um monte de coisa construída. Tudo começou com uma visão. Então que Deus abençoe sua vida. Que Deus te dê visões. Que Deus te dê sonhos. Porque Deus é poderoso para realizar infinitamente mais. Tudo aquilo que você sonha. Tudo aquilo que você imagina em nome de Jesus.